Muito bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Vamos dar sequência à nossa aula sobre responsabilidade social. Eu me chamo Conrado, sou professor aqui do Senac Araraquara e vamos então na nossa segunda aula de responsabilidade social. Nós, na aula anterior, falamos sobre um pouco sobre gestão, ou sistemas de gestão em responsabilidade social, juntamente com as áreas da qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho, fazendo então aí uma gestão integrada de todos os certificados de uma empresa ou ainda todos os sistemas de gestão que uma empresa pode adotar para encontrar aí um crescimento baseado nos seus produtos e serviços de qualidade, com respeito ao meio ambiente e conceitos de sustentabilidade, buscando também a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais através de uma administração da sua mão de obra e ainda apresentando conceitos de responsabilidade social corporativa de cada empresa. Nós falamos aí sobre diversos pontos, eu vou passar aqui rapidamente. A você que está acompanhando essa aula pela primeira vez, eu peço que procure aqui a nossa aula de responsabilidade social, parte 1, para dar sequência a essa parte 2. Nós teremos ainda no final de semana, na sexta-feira, na verdade, mais uma aula encerrando aí o conceito de responsabilidade social nas empresas. Então, na aula anterior, nós falamos um pouco aí sobre o sistema de gestão integrado, de modo a envolver a área da qualidade, a área do meio ambiente, saúde e segurança do trabalho e necessariamente responsabilidade social. Futuramente, como o conceito aí da nossa unidade curricular número 12, nós vamos falar sobre qualidade especificamente, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho. Mas o nosso foco nesse momento é trabalhar sobre responsabilidade social. Nós apresentamos todos esses tópicos aqui que eu vou passar rapidamente. Falamos sobre algumas palavras-chave, o que significa sistema, gestão, atividades e processos, e também o que significa certificações e acreditações voltados a um sistema de gestão. Falando sobre responsabilidade social, nós buscamos apresentar para vocês de uma maneira bem específica, de uma maneira bem sucinta, o que é a responsabilidade social para certificações de empresas. As empresas geralmente buscam a responsabilidade social como a cereja do bolo de todas as outras certificações que as empresas adotaram. Uma empresa ela começa geralmente buscando a certificação ISO 9000, na sequência ela busca a certificação 9000 que fala sobre qualidade, na sequência ela busca a certificação em meio ambiente. Nós temos hoje a ISO 45000 que fala sobre a gestão em saúde e segurança do trabalhador, que ela vem aí para ser uma espécie de atualização da OSAS 18001. E nós temos ainda a gestão da responsabilidade social, que ela pode ser seguida pela NBR, a BNT NBR 16001, que fala sobre gestão da responsabilidade social baseado no nosso sistema de ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Nós temos ainda a norma SAI, que vem de Social Accountability International, que ela é uma norma SAI 8000, que fala sobre todas essas prerrogativas aqui, trabalho infantil, trabalho forçado, programas de saúde e segurança do trabalhador e todos esses outros tópicos que a gente abordou na primeira aula. E também nós apresentamos aí sobre a ISO 26000, que busca diretrizes sobre responsabilidade social. Na sequência, a gente apresentou o conceito de stakeholders, que eu vou abordar na aula de hoje, e falamos ainda sobre o terceiro setor, que acaba sendo aí a unificação da sociedade civil, através de iniciativas da sociedade civil, sendo que o primeiro setor é conhecido como o Estado, o segundo setor o próprio mercado, e o terceiro setor podem ser aí a sociedade civil, que ela está, de certo modo,
cansado, né, de aguardar aí as iniciativas do Estado ou do mercado e começa a realizar essas atividades. Eu vou falar especificamente sobre isso na terceira aula, mas é legal a gente entender esse vocabulário aí sobre responsabilidade social. Apresentamos alguns tópicos de organização e instituições sociais e falamos sobre a pirâmide de responsabilidade social corporativa, né? Sobre a responsabilidade econômica das empresas, a responsabilidade legal, responsabilidade ética e responsabilidade voluntária, né? Sendo aí uma pirâmide de responsabilidade social corporativa. Apresentei depois para vocês a diferença das empresas que têm ali a sua estruturação hierárquica e também as empresas que têm no seu contexto, né, um desenho voltado a uma esquematização orgânica, né? Então, falando sobre essas duas diferenciações, especificamente porque as empresas elas têm que mudar a sua estruturação e seu pensamento corporativo também. Então, esse acaba sendo o desenho orgânico, né? A forma de interação da empresa, mudando aí um pouco do seu formato, não somente no nível, né, de gestão, mas de pensamento, justamente porque o desenho orgânico aí que a gente está vendo das empresas melhora o seu funcionamento, né? E quando a gente fala sobre empresas de uma forma geral, a gente não tem tempo não podemos perder tempo, né? Então, aquela velha máxima que tempo é dinheiro, né? Quando você tem um concorrente, você tem que sempre estar um passo à frente nas suas iniciativas. Sendo assim, vamos dar sequência à nossa aula, né? Nossa aula 2, falando sobre responsabilidade social de modo geral. Quando a gente fala sobre responsabilidade, né, no termo literal da palavra, né, nós temos aí uma definição, e essa definição ela traz que responsabilidade é a possibilidade de prever os efeitos do próprio comportamento e corrigir o mesmo comportamento com base em tal previsão. Tem uma frase, inclusive, que fala o seguinte: continue fazendo o que você sempre fez, que você continuará sendo o que você sempre foi. E para as empresas, ela também tem que ter esse pensamento de mudança, né, e observar que o mundo ao seu redor está sendo modificado. Uma empresa de estruturação familiar, né, de administração familiar, ela tem, né, como base, né, na grande parte da sua mão de obra, pessoas próximas, né, trabalhadores ali que começaram ou que têm uma história, né, na empresa, né, inclusive a sua família, né, acompanhou o crescimento da empresa. Geralmente ela tem, além de uma administração familiar, ela tem pessoas próximas, né, na sua administração, ligados aí até de uma perspectiva de amizade, né, com esses proprietários da empresa. Eu não estou dizendo que está errado a empresa de criar esse ambiente familiar, mas, de certa forma, é possível, né, que haja uma certa interferência dos pensamentos corporativos e dos pensamentos ali emocionais. Então, uma empresa, independente da administração, né, mas principalmente aí no meio de administração familiar, tem que saber separar esses itens, né, principalmente para agir com responsabilidade. Falando especificamente sobre a palavra responsabilidade, a gente traz ali que é um termo político, né? Sempre a gente vê aí na mídia, né, falando sobre um governo responsável ou responsabilidade do governo, principalmente porque nós temos aí como uma base o governo sendo o Estado, sendo o responsável, né, de todos e qualquer população. No Brasil, especificamente por causa da nossa Constituição Federal, a gente vê lá o SUS, né, como um sistema único de saúde, porque está lá no nosso artigo da Constituição, né, que todo cidadão tem direito à saúde. Mas eu gostaria que vocês fizessem uma reflexão, se não estou falando que o SUS é ruim, né? Mas se todo cidadão brasileiro tem direito à saúde, por que há tanto plano de saúde?
né? Por que há tanto iniciativa privada aí? Porque a saúde ela é tratada como uma questão comercial, né? Então aí fica uma reflexão para todos vocês. Do mesmo modo, na nossa Constituição Federal consta lá que todo cidadão tem direito à segurança. Se vocês forem aí no bairro de vocês ou na própria casa de vocês, vocês vão observar que as casas elas estão se tornando praticamente aí fortes, né, ou ainda, né, locais mais seguros, né, do que o próprio estado. As casas hoje têm concertinas nos seus muros, nas suas paredes, né? Tem ali cercas elétricas, câmeras e sistemas de vigilância, né? De monitoramento. Então, isso acaba sendo também, né, uma reflexão que eu peço para vocês fazerem. Se o governo tem que fornecer a segurança, por que que a gente está colocando, né, concertinas, cercas elétricas e monitoramento, né? Então, se a gente for fazer uma reflexão aí, um pensamento, é sinal, né, que alguém está falhando, né, na segurança, no nosso cuidado, tá bem? Assim como a saúde e na segurança também. E falando sobre educação especificamente, né, também consta na nossa Constituição Federal que todo brasileiro deve receber ali uma renda básica, né, e educação. E quando a gente fala sobre educação e renda básica, elas estão atreladas, né? Geralmente a gente vê estudos que quanto maior o estudo, maior a educação, quanto mais aquele indivíduo se esforça, né, para estudar, ter um curso de nível superior, uma especialização, maior, né, seria, né, essa possibilidade de uma recolocação, né, ou do mercado de trabalho conseguir absorver essa mão de obra qualificada, né? Então, a gente vê aí que não só nessa situação de pandemia, mas isso já vinha acontecendo anteriormente, as pessoas elas estão com maior dificuldade de entrar no mercado de trabalho, né? Então, também aí a questão do emprego, né, que está ligado à renda, dificilmente ela vai estar atrelada não somente ao nível de educação. E, necessariamente, vocês podem estar observando, né, que, do mesmo modo que os planos de saúde têm uma crescente vertiginosa aí ao longo dos anos, as escolas privadas, aí, as escolas de ensino pago, né, também têm crescido, né, em todas as esferas, principalmente na educação básica, né? Se você pegar aí as graduações, né, uma faculdade hoje, a mensalidade de uma faculdade, né, vamos chegar em torno de R$ 500, R$ 600, é praticamente uma escola, né, uma creche, uma escola de educação fundamental, de educação básica. Então, enquanto a gente, né, enquanto nossa população ainda tratar a saúde e a educação, né, como meios, né, de angariar recursos, né, como tratar ainda de mercado, nós teremos aí uma falha tanto no governo como também de todos nós enquanto sociedade, tá bem? A responsabilidade, então, no conceito de cientista social, vamos falar assim, é tratar que o primeiro setor, né, é responsável por todos nós, ou as responsabilidades do governo vão imprimir, né, vão exprimir o caráter pela qual a Constituição age sobre controle de cidadão e em função deste controle, né? Então, nós temos aí um governo democrático que é eleito através das eleições, né? No caso aqui no nosso país é uma eleição direta, né? Nós precisamos lá votar e escolher os nossos governantes, mas em alguns outros países não existe esse conceito, né? O governo ele é simplesmente indicado e se mantém de maneira quase que perpétua, né? Esse governo, esse governante. Mas o que que isso tem a ver com responsabilidade? Conforme eu falei na aula anterior, quando a iniciativa privada ou o governo, né, que aí a iniciativa pública, eles não realizam, abre um espaço para as organizações não governamentais, né, que são chamadas aí de terceiro setor, de realizarem, né, com custo inferior,
né, conseguirem realizar excelentes iniciativas, que é o que a gente vai passar aí para vocês. No dicionário, então, do técnico em segurança do trabalho, a responsabilidade ela deve ser no sentido de organização. A organização, ela vai assumir obrigações, aí quando eu falo organização, eu falo também sobre empresa, né? Iniciativas tanto empresariais como as indústrias, ela vai ter que mudar o seu pensamento para criar obrigações de caráter moral, além das estabelecidas na lei, né, estabelecidas em lei, além criando ali o mesmo, sem vínculo, né, sobre as suas atividades para a contribuição da sustentabilidade dos povos. Então, além da iniciativa que a gente busca, enquanto técnico em segurança do trabalho, de atender as normas regulamentadoras, de criar ali um ambiente saudável e seguro para os trabalhadores, além, né, de assegurar que a empresa não vai agir com dano ao meio ambiente, além de fornecer um produto com qualidade, nós temos que ainda criar mecanismos para a contribuição da sustentabilidade. Afinal de contas, na sustentabilidade dos povos. Afinal de contas, nós temos aí um meio ambiente que ele é finito, nós sabemos aí a briga que pode acontecer pela falta de água, por exemplo, nós sabemos que o ar, cada dia que passa, ele está menos saudável para todos nós respirarmos, mas enquanto isso acontece, a gente acaba ainda deixando em terceiro ou quarto fator aí numa escala de prioridade o ser humano, né? Então a empresa ela tem, obviamente, como razão da sua existência a criação do capital, né? A criação de produzir, arrecadar dinheiro. Mas a cada dia que passa, né, seja por cobranças de rede social, ou seja por uma mudança de cultura, as empresas estão pensando em retirar uma parte desse lucro e devem investir no ser humano, devem investir na comunidade que ele está inserido. A responsabilidade é, então, toda e qualquer ação que possa contribuir para a melhoria da qualidade de vida da sociedade. Ser socialmente responsável é um dos pilares da sustentação dos negócios, tão importante quanto a qualidade, tecnologia e capacidade da inovação. Essa é uma definição do Robert Dunn, de 98, né? Nós temos aí uma definição um pouco antiga de responsabilidade social, mas uma empresa que ela existe, né, ali numa sociedade que está presente numa sociedade, ela tem a capacidade de mudar uma característica econômica e social dessa comunidade. Na sexta-feira, no sábado, na verdade, nós tivemos aí o lançamento, né, de uma possível empresa que vai vir aqui para a nossa cidade, né, com investimento de 400 milhões de reais, né, que a gente chama aí de Outlet, né, que é uma empresa baseada em trazer, né, produtos nacionais importados, né, e isso cria uma injeção de ânimo para o comércio, né, de uma injeção de ânimo para as pessoas que estão desempregadas e que podem trabalhar eventualmente nessa construção e também na empresa, mas além de tudo isso, cria também uma melhora na arrecadação de recursos para o município, né? E essa arrecadação de recursos para o município deve ser destinada, né, não na sua totalidade, mas em uma parte pelo menos, deve ser destinado aí para a responsabilidade social de pessoas que realmente precisam, né? Então nós temos aí, por exemplo, aqui na nossa cidade, nós temos, por exemplo, instituições, né, que têm um largo trabalho de filantropia, né, que certamente aí vai melhorar a sua capacidade de atendimento, porque o recurso que entra para o município também pode ser destinado para essas instituições. Mas quanto empresa, né, a empresa ela é socialmente responsável, ela atrai também uma gama de consumidores.
né? Hoje nós temos aí o que a gente chama de pegada ambiental, que os consumidores eles estão preocupados, né, se o determinado produto ele é testado é, em animais, como que é a destinação desses resíduos, se ela é destinada ao meio ambiente, se ela polui, né, tanto o ar, né, a camada atmosférica, ou também se ela polui ali rios próximos, né, e o que ela faz com o que ela não utiliza, né, de recursos aí, como que é a destinação desses resíduos. Então, toda vez que a gente procura uma empresa, né, geralmente a gente já associa também uma responsabilidade social. É óbvio, né, que a gente não mudou ainda esse pensamento. Se eu tiver um produto de R$ 2, e esse produto que custa somente R$ 2, ele é de uma empresa que não tem compromisso com o meio ambiente, é um produto que não tem tanta qualidade, que eu não sei ali se existe mão de obra forçada ou se existe uma mão de obra de trabalho escravo ali. Eu vou sempre pensar na questão econômica. E aí esse mesmo produto, se ele custar R$ 20, né, geralmente as pessoas vão optar, né, pelo valor que estiver mais próximo do seu orçamento. Mas é uma mudança que tem acontecido de uns anos para cá, né, aproximadamente desde o ano 2000, procurar produtos que tenham ali uma pegada ambiental e, consequentemente, uma responsabilidade social com a sociedade, com o negócio, com a sua organização. Além da questão de atrair consumidores, o aumentar o potencial de vendas através de um marketing, né? Então, se você procurar aí empresas, né, que tem uma atuação de responsabilidade social ou que tenha atuação focada no meio ambiente, ela cria ali um aumento de potencial de vendas, né? Eu falei isso na aula passada, que a empresa ela coloca, né, ela se submete a implantar um sistema de qualidade, não porque ela é boazinha, mas porque ela sabe que se ela começar a adotar práticas de qualidade, ela certamente, né, vai deixar de perder dinheiro, né, e certamente ela vai aumentar também as suas vendas. Então, aumentando as vendas, né, e atraindo consumidores, aumentará naturalmente, né, o lucro dos acionistas, dos donos da empresa. Além disso, né, a gente estuda também o conceito de reputação corporativa e de marcas dessa empresa. Né, se a gente buscar aí nos últimos anos, né, uma empresa que está associada, né, a um acidente de trabalho, né, e naturalmente ali um dano, né, ao meio ambiente, a gente vai lembrar aí da Vale, por exemplo, a gente vai lembrar de uma empresa, né, se eu não me engano, acho que é Ligue Gás, de Cubatão, que ficou pegando fogo ali quase uma semana, né, danificando as ações do meio ambiente e naturalmente tendo impactos ali na comunidade, né, sem contar que naturalmente as pessoas que trabalham, que estão envolvidas ali, perderam seu emprego, né? Perderam suas vidas em muitos casos. Então, a responsabilidade social, ela é um conceito que envolve qualidade dos produtos, naturalmente, envolve o meio ambiente, envolve certamente a saúde e segurança dos trabalhadores e uma preocupação, o que a empresa está fazendo com o seu lucro, né? Muita gente hoje aponta, né, o dedo para as empresas, o que a empresa tem feito com o seu lucro? Ela tem destinado somente aos acionistas? Né, em grande parte, sim, 90% das empresas, elas usam ali os lucros para manter ali seus acionistas satisfeitos, né, vamos dizer assim, e obviamente para o crescimento dessa empresa. Mas a população em geral começa a cobrar, né, que aquelas empresas comecem a ter uma atuação de responsabilidade social. E aí eu vou abordar isso ao longo dessa aula. A responsabilidade social empresarial, segundo o Instituto Ethos, é a forma ética e responsável que a empresa desenvolve todas as suas ações. Vamos parar um pouquinho aqui para a gente entender um pouquinho da atuação do Instituto Ethos.
O Instituto Ethos, ele surgiu, né, nos anos 2000, criando, né, 7 indicadores que as empresas podem fazer ali para observar se a sua atuação, se o seu negócio ele é sustentável e se ele tem responsabilidade social. Eu vou abordar isso ao longo dessa aula, mas é interessante a gente conhecer que é uma empresa, é um instituto, né, fala-se, né, eu não conheço ele a fundo, mas fala-se que ele não tem arrecadação financeira para isso, né, mas hoje, se eu tiver uma empresa, por exemplo, eu posso procurar o Instituto Ethos, fazer uma parceria. Essa parceria ela é feita basicamente com transparência, né, não existe ali a cobrança, né, de uma filiação, por exemplo, como outras instituições ou outros órgãos, outras cooperativas. Esse Instituto Ethos fornece uma espécie de treinamento para os trabalhadores dessa empresa que vão implantar sistemas de responsabilidade social. Tá bem? Esse é o meu entendimento em relação ao Instituto Ethos. É a forma, então, ética e responsável que a empresa desenvolve todas as suas ações. Então, independente se a empresa vai fabricar um parafuso ou se a empresa vai fabricar um carro, as ações da empresa devem ser éticas e responsáveis com a sociedade, com o meio ambiente e também, né, com a comunidade que ela está inserida. As suas ações, suas políticas, suas práticas, atitudes, né, tanto com a comunidade quanto o seu corpo funcional, que aqui a gente fala de corpo funcional, a gente fala da diretoria, dos acionistas, dos presidentes da empresa, dos seus gerentes, supervisores, encarregados, com os seus trabalhadores e, naturalmente, com a família desses trabalhadores ali que estão envolvidos. A gente vai entender um pouquinho mais quando a gente for estudar esses 7 itens que a gente vai abordar do Instituto Ethos. Um compromisso que a empresa tem com o desenvolvimento, bem-estar e melhoramento da qualidade da vida dos empregados, suas famílias e comunidade em que estão inseridos. Essa é uma definição de 96 do Jaramillo e do Angel, que fala exatamente sobre responsabilidade social. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar, né, da empresa Natura. E a empresa Natura, ela é conhecida pelos seus cosméticos, pelo seu perfume, maquiagem, cremes, né? E a gente sabe que ela tem uma atuação grande nesse segmento. Mas ela, ao longo do tempo, criou aí o Instituto Natura, que aborda, por exemplo, questões de responsabilidade social. Se a gente for buscar na mídia, se a gente for buscar aí na nossa grande ferramenta, né, no famoso Google, nós vamos ver diversas situações, diversos exemplos. Mas eu gostaria que vocês conhecessem esse exemplo aqui do Instituto Natura. Oi, pessoal. Meu nome é Davi Saad, eu sou diretor do Instituto Natura, que é responsável pelos investimentos sociais da Natura na área da educação. Eu estou aqui para contar um pouquinho para vocês sobre o que é o Instituto Natura e o que o Instituto Natura faz. Bom, essa história começou há 20 anos atrás com a criação da linha de produtos Crer Pra Ver e com o desejo da Natura de transformar a sociedade por meio da educação. A criação dessa linha de produtos Crer Pra Ver, ela teve o objetivo de que toda a rentabilidade da venda desses produtos fosse revertida para projetos na área de educação. Então, quando o consultor ou a consultora da Natura divulga ou vende um produto da linha Crer Pra Ver, na verdade o que ele está fazendo é doando o trabalho dele para que a rentabilidade dessa venda venha para o Instituto Natura e a gente possa fazer projetos na área de educação. E no ano de 2010, foi fundado o Instituto Natura. Então, hoje o Instituto Natura é quem recebe a renda desses produtos da linha Crer Pra Ver e utiliza essa renda para fazer projetos na área de educação. Bom, os projetos que o Instituto Natura faz na área de educação? Nós fazemos projetos muito variados. Desde projetos focados em escolas, com o objetivo de melhorar a capacidade de alfabetização dos professores e que os alunos tenham uma aprendizagem melhor, até projetos que ajudam com que a comunidade escolar participe das escolas e que a escola tenha
um melhor andamento nas suas atividades e projetos também de gestão pública. Nós temos um projeto que ajuda a praticamente todos os secretários municipais do país a fazerem uma gestão pública da sua cidade, da área de educação da sua cidade, melhor do que ele faria sem a nossa ajuda. Nós estamos em praticamente 80% dos municípios brasileiros com algum tipo de projeto. Fazemos projetos na América Latina e em outros países onde a Natura tem atuação. O Instituto Natura é conhecido nessa área de educação. Nós falamos com secretários estaduais, secretários municipais, ministros, influenciamos o andamento da educação no país e queremos ajudar o nosso Brasil e todos os outros países onde a Natura atua a efetivamente transformar a sociedade numa sociedade melhor, mais igual, por meio da educação. Por isso eu te convido, consulte nosso site, conheça um pouco mais sobre as ações do Instituto Natura. Esse vídeo do Instituto Natura, né, traz ali um pouquinho da atuação de uma empresa que obedece princípios de responsabilidade social corporativa, né, e atua aí com compromisso da empresa com também a sociedade. Então, quando a gente fala sobre responsabilidade social, é uma forma ética e responsável que a empresa desenvolve todas as suas ações políticas, práticas, suas atitudes, tanto com a comunidade, como também ali com os seus colaboradores, né? Então, a gente viu ali o exemplo que foi passado nesse vídeo, criando, né, então, uma linha específica, né, certamente ali com o que a gente chama de pegada ambiental, né, com uma visão ambiental, né, de sustentabilidade, enquanto uma revendedora, né, ou a empresa vende determinada linha daquele produto, neste caso aqui, eles destinam 100% da arrecadação, da venda daquele produto a iniciativas que mudam, né, e que criam uma perspectiva de melhoria na educação. Nós temos o Instituto Natura, nós temos a Fundação Bradesco, nós temos aí outras empresas que adotam essas práticas de responsabilidade social. Enfim, tanto o ambiente interno como o ambiente externo da organização, todos os agentes interessados nesse processo. Quando a gente fala, então, sobre responsabilidade social, eu preciso entender o que é o ambiente interno, né? Então, o ambiente interno de uma empresa é, obviamente, ali a política intramuros, né, que ocorre dentro da empresa. Nós temos ali, naturalmente, os trabalhadores, né, a mão de obra que atua no trabalho, né, na criação de produtos ou na fabricação desses produtos. Nós temos os gestores, né, eles que são a parte de supervisão. Nós temos os acionistas, né, ou conselho administrativo, como eles são adotados, e nós temos, obviamente, ali a família de todos esses familiares, criando ali um ambiente interno. Quando a gente passa por um ambiente externo, né, eu queria que vocês olhassem aí para a nossa cidade, né, o que seria da nossa cidade sem empresas, né, como a Cutrale, como a Lupo, né, como a Rumo, né, aqui da parte da ferrovia, né, certamente haveria muita mão de obra, muitos trabalhadores desempregados. E quando a gente fala além do ambiente externo, nós estamos falando da sociedade, né, da comunidade dessa forma. A cidade de Araraquara não seria tão boa quanto se não tivesse essas empresas, se não tivesse lá no passado pessoas que criaram essas empresas. Então, a comunidade, de uma forma geral, a sociedade, de um modo geral, ela estaria aí ainda procurando, né, criar empresas, né, justamente porque não existe outra forma de crescimento de uma empresa, de uma cidade, sem atuação de empresas e de empresários. Além do ambiente externo, né, vamos imaginar a prefeitura, né, ela arrecada financeiramente, nós temos um sistema político e um sistema tributário que arrecada os seus encargos, os seus impostos, né? Então a arrecadação da prefeitura seria menor,
naturalmente a arrecadação do Estado também seria menor e, obviamente, do Brasil seria menor se não houvesse essas empresas. Então, quando a gente fala que o Estado ele tem que realizar, que o Estado deve criar, que o Estado deve fornecer educação, renda básica, segurança e saúde, o Estado ele não cria, né, essas situações. Ela, na verdade, ela arrecada dinheiro de impostos e ela gera lá para a sociedade é, a, 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 a utilização desses encargos, a utilização desses impostos, eles fazem essa gestão desses encargos, tá bem? E quando a gente fala, então, do ambiente interno e ambiente externo, nós estamos falando também do ambiente externo do próprio meio ambiente. Se a empresa não tiver ocupação, não tiver cuidado com o meio ambiente, esse ambiente externo, né, ele certamente ali vai ser danificado, criando ali uma escassez de recursos. Se vocês lembrarem aí de situações que ocorreram lá na década de 60, né, que algumas empresas, né, que foram criadas ali para extração de ouro, por exemplo, quando acabou o ouro, ou acabou as pedras preciosas daquele ambiente, todos os trabalhadores foram embora, a mão de obra saiu daquela região e deixou ali a região, né, com impacto extremamente negativo do que diz respeito ao meio ambiente. E os resultados de uma responsabilidade social corporativa é o aumento da complexidade dos negócios, né? Percebo aí, quando a gente viu esse vídeo do Instituto Natura, eles criaram uma linha, né? Então, quando a gente fala sobre a complexidade desses negócios, é porque, de fato, existe uma necessidade de criação, né? Ou de ampliação dos seus produtos, né? Então, naturalmente, sendo complexo a realização desses negócios. Há um aumento da velocidade de inovação em informações, afinal de contas, hoje a gente vive conectado, né, ainda mais nesse momento, mas as redes sociais, elas criaram, né, hoje vocês podem ver que tem produtos e empresas que só existem nas redes sociais, elas nem têm um prédio físico, né, antigamente a gente precisava para a gente ter uma empresa, a gente precisava comprar ou alugar uma sala. Hoje em dia a pessoa pode criar o seu empreendedor dentro da própria casa, criando ali um ambiente específico para criar um produto, né, ou para realizar algum produto, seja um bolo de pote ou seja uma confecção. Então, essas informações, né, elas podem ser geridas aí por redes sociais, não precisa hoje simplesmente, obviamente, né, que se tiver ali um trânsito em publicidade, em TV aberta, obviamente que muita gente vai saber, né, e vai conhecer esse produto, mas nas redes sociais já é o suficiente. Da mesma forma que as próprias redes sociais, né, como Instagram, Facebook, eles têm criados ali ferramentas de inovações de vendas e inclusive de pagamento de modo online, sem precisar a pessoa fazer um boleto, ir lá no banco, pagar, né? Então, até eu acredito que esse momento de pandemia, ele simplesmente acelerou as inovações e as informações de um modo geral. A criação, né, de novas tecnologias, a difusão de novos conhecimentos, quando a gente falava lá no passado, né, que a gente precisava estudar, né, a coisa de 20, 30 anos atrás, o estudar era fazer um curso de datilografia, né? Hoje em dia não se busca mais esse curso de datilografia, nem existe mais essas escolas. O ideal é que você tenha aí uma boa oratória para fazer um story no Instagram ou para vender o seu produto. E naturalmente essas novas tecnologias, né, hoje são atuais, né? Daqui a alguns anos certamente isso não vai mais existir. O aumento da competitividade, né? Naturalmente, quando você aumenta as vendas, né, e cria ali uma velocidade de inovações e informações, naturalmente existe um aumento da competitividade. Afinal de contas,
o seu vizinho começa a olhar você trabalhando e começa ele também a criar uma veia empreendedora, e ele pode até concorrer com você, dependendo ali da sua empresa. E obrigam a repensar o desenvolvimento econômico, social e ambiental, sempre com foco na responsabilidade social. Assim como a gente viu no item anterior, falando ali sobre a responsabilidade social, né, que ela busca, além de tudo, criar um ambiente interno, um ambiente externo, repensa, então, o desenvolvimento econômico, social e ambiental. A responsabilidade social corporativa, né, uma situação aí que nós vemos nas empresas do Brasil, é que elas se baseiam bastante no Instituto Ethos. O Instituto Ethos, como a gente estava falando, né, ela foi fundado lá em 98, com o objetivo de ajudar as empresas a compreender e incorporar o conceito de responsabilidade social no cotidiano da sua gestão. Até hoje, né, o objetivo da empresa ainda é esse, do Instituto Ethos, é criar ali as empresas, um conceito de responsabilidade social na sua gestão. E ela é uma referência nacional, né, no âmbito da sua gestão. Então, no site ethos.org.br, vocês podem conhecer um pouco mais da responsabilidade social. As empresas que são interessadas em avaliar o seu grau de responsabilidade social podem se associar ao Instituto e preencher um questionário, né, que são os 7 grandes temas que a gente vai ver, utilizando esse instrumento para avançar os seus caminhos sobre a responsabilidade social corporativa. Então, o que o Instituto Ethos fez? Ele criou um questionário, né, que, na verdade, é um compilado do que a gente chama aí de GRI, né, o GRI, né, dentro da responsabilidade social, é um questionário, né, que as empresas geralmente adotam, né, no mundo todo, para que as empresas sejam mais sustentáveis e que tenham responsabilidade social. O GRI vem de Global Reporting Initiative, que é uma iniciativa de responsabilidade global, basicamente essa tradução. O GRI, então, ele acaba sendo mundial, né? Ele acaba sendo criado em 97, um pouco antes do Instituto Ethos, mas ele é pouco difundido no Brasil, né? Ele não tem tanta abrangência como o Instituto Ethos tem atualmente. E os valores que nós temos aqui do Instituto Ethos, né, que foi criado em 98, mas em 2000 eles apresentaram 7 grandes temas, né? Os valores, então hoje a empresa ela tem lá a sua missão, valor, né, que basicamente vão gerir ali, vão ser a luz de funcionamento dessa empresa, ou qual que é o objetivo dela. O público interno, né, uma separação aqui de público interno, conforme eu falei para vocês, que são os trabalhadores. O meio ambiente, né, que está envolvido naturalmente em todas as partes da empresa. Os fornecedores, né, e muitas empresas só existem, né, os fornecedores só existem porque tem empresas maiores que dependem do fornecimento da sua mão de obra ou dos seus produtos. As empresas só vão existir por causa dos consumidores. A comunidade, ela certamente vai existir de uma maneira mais rica, né, e certamente mais estruturada. E governo e sociedade, né? Certamente porque, de uma forma geral, a sociedade, ela vai ter que, o governo e a sociedade vai ter que se estruturar para atender a iniciativa de cada empresa, né? Então, quando a gente fala sobre responsabilidade social, tanto o governo e sociedade precisa dar o suporte aos valores, ao público interno, ao meio ambiente, fornecedores, consumidores e comunidade. E aí a gente cria um conceito, né, de stakeholders, né, que vem aí de
uma palavra americanizada, né, que quer dizer partes interessadas. Quando a gente fala sobre stakeholders, então, eu tenho que criar esses stakeholders, né, ou conhecer os stakeholders, para que eles saibam que a atuação ela é voltada sempre com foco no meio ambiente, com a saúde e segurança do trabalhador, com produtos de qualidade, né, e certamente ali criando, né, uma oportunidade de melhoria à responsabilidade, à sociedade que ela está inserida. Como é o caso aqui do Instituto Natura que a gente viu, né, e além disso nós temos aqui um exemplo dessas partes interessadas. O mundo dá voltas, gira até chegar no mesmo lugar. E muita coisa continua exatamente do jeito que era. Gravatas são obrigatórias, sorrisos não. Crianças trabalham, adultos brincam de Deus. Números valem mais que pessoas. Plantam o cinza, cortam o verde. Rezam antes de dormir pedindo para acordar. Uns com tanto, outros com tudo. A maioria sem nada. O destino de muitos já está escrito antes que aprendam a escrevê-lo. O mundo dá voltas. Todo mundo sabe como ele é. Mas você pode decidir como ele vai ser. Meninos de rua podem ter casas. Meninos de casa podem ter ruas. O que é estranho será apenas diferente. Mais segundas chances, principalmente para a paz. Pontes vão apenas ligar pessoas e não servir de abrigo para elas. Menos armas, mais alma. As menores coisas vão mudar o mundo. Famílias também vão merecer horas extras. O mundo dá voltas e muitas coisas podem estar juntas nesse movimento. Negócios e abraços, selvas de pedra e florestas de verdade, ações e boas ações, investimentos para o futuro e um futuro melhor. O mundo dá voltas, mas mesmo quando ele volta para o mesmo ponto, ele pode chegar diferente. Percebam que nesse vídeo, né, ele aborda aí alguns conceitos. Percebam então que nesse vídeo ele aborda alguns conceitos sobre as partes interessadas, né, criando valores, público interno, meio ambiente, fornecedores, consumidores, comunidade e o governo e a sociedade de um modo geral. Então, quando a gente conhece os stakeholders, fica um pouco mais fácil da gente atuar com responsabilidade social. Vamos dar um exemplo claro aí, cristalino. Não adianta eu montar uma ONG aqui em Araraquara que vai ensinar crianças a surfar, por exemplo. Nós não temos mar aqui na região, nós não temos local para isso. Seria muito melhor aí eu montar uma organização não governamental com foco, por exemplo, a educação ou a um determinado esporte, né? E a empresa ela pode observar essa prática, pode observar essa ONG, né, e começar a atuar, destinando uma parte da sua arrecadação para a sustentação dessa organização, né, através de pagamento, por exemplo, de alguns trabalhadores, ou ainda de investimento financeiro na própria estrutura dessa instituição. O que as empresas geralmente acabam adotando, né, é simplesmente destinar uma parte financeira, mas ela também pode arregaçar as mangas, né, e criar essas organizações não governamentais também. Obviamente que isso vai depender, né, das fases da responsabilidade, né, dos 3 níveis de responsabilidade social. Eu separei basicamente esse gráfico aqui, nessa apresentação, né, que é lá de 2001,
que fala o seguinte: uma atuação de uma responsabilidade social, né, a gestão da responsabilidade social, vai ser dividida em 3 níveis. A responsabilidade, obviamente, da sociedade, né, do conselho de uma empresa, dos donos de uma empresa, interagindo com o público em geral, com grupos específicos, né, de interesse público, criando uma preservação do meio ambiente ecológico. Essa é a primeira fase de uma responsabilidade social. Então, vai surgir, obviamente, de um conselho, né, de empresários, de donos de empresa, sabendo que eles vão interagir com o público em geral, haverá grupos de interesse nessa sociedade, e a sociedade também tem que ter um apego, né, um vínculo aí em manutenção do meio ambiente ecológico. Estreitando um pouco mais esse laço, né, a gente vai conhecer a responsabilidade para com cada stakeholder, né, seja através de criação de valores, através da comunidade e sociedade, através ali do meio ambiente, através de fornecedores, né, através de procurar fornecedores que tenham o mesmo pensamento, né, se eles não tiverem, eu vou precisar criar esse pensamento neles, né, eu vou precisar desenvolver um fornecedor e também desenvolver trabalhadores, né, empregados ali, que tenham esse mesmo pensamento de responsabilidade social. Não adianta nada, né, eu contei isso para vocês aí numa vez em sala de aula, uma empresa que tinha uma certificação ambiental e trabalhadores ali de colhedores de laranja, né, foram ali no pomar colher laranja, encontraram uma cobra, e aí eles mataram essa cobra, fizeram um churrasco com essa cobra. Além de ser um crime ambiental, não diz respeito à responsabilidade social daquela empresa. Então, se o trabalhador ele pode ser um excelente funcionário, cumprir as metas, não perder nenhum dia de trabalho, cumprir os horários certinho, mas se ele não mudar de pensamento, certamente a empresa ele vai procurar outro trabalhador que adote esse pensamento, que esteja vinculado a esse pensamento da empresa. Então, eu vou ter que também criar ali fornecedores e distribuidores com o mesmo pensamento, e eu, de uma forma geral, vou fidelizar clientes à minha marca, ao meu produto, com conhecimento de responsabilidade social. E no primeiro nível aqui, a empresa ela vai mudar, né, criando ali responsabilidade com seus lucros, proprietários e acionistas. Muitos proprietários acionistas, né, donos de empresa, eles têm receio de montar institutos, organizações não governamentais, porque eles não sabem o dia de amanhã, né, ou pelo menos eles pensam que se a empresa vir a quebrar, vir a falir, eles não vão ter como sustentar ali uma instituição não governamental, uma ONG. E muitos têm o pensamento que essa ONG só dá prejuízo, não dá lucro, né? Na verdade, ela é um atrativo, né? A gente vai ver isso na aula que vem, de um marketing competitivo, né? Um marketing cooperativo dessas empresas. Então, independente de uma fundação ou independente de um instituto, né, ele que vai destinar recursos, uma ONG, né, uma ONG, ela, além de criar um ambiente mais saudável para a empresa, uma responsabilidade social com utilização racional dos seus lucros, ela também vai criar ali um formato, né, de atrair maiores clientes, justamente por causa de uma questão de marketing também, tá bom? Então, quando a gente fala aí dessas 3 fases, né, percebam que ela começa de um modo amplo, né, de um modo bem geral, depois ela vai criando ali uma política, né, uma política interna, né, de responsabilidade com cada empregado, fornecedores, distribuidores e, naturalmente, atraindo clientes. E aí, essas responsabilidades com os lucros proprietários e acionistas. Sendo assim, nós chegamos ao final de mais uma aula, né, que nós abordamos os conceitos de responsabilidade social. Agradeço a todos vocês que acompanharam essa gravação. Peço aí a todos que, caso tenham alguma dúvida, podem entrar em contato comigo através do e-mail ou através do grupo do WhatsApp da sala de vocês, que eu estou à disposição, tá bem?
Agradeço a todos mais uma vez e obrigado e até breve. Até a próxima aula.